agora pelos principais destinos, assim, os mais esperados pra gente da viagem. E a gente resolveu contar um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos lá. Vamos lá, é isso aí. O primeiro, então, que a gente tinha, assim, certo na cabeça era o Ushuaia. Porém, a gente parou antes, né? Parou em Tolwyn. Tolwyn, uma cidadezinha bem pequena. É, a gente não ia nem parar lá, a gente ia direto de onde a gente ia mesmo? Rio Gallegos. Rio Gallegos, a gente ia direto pra Ushuaia. Só que as fronteiras entre a Argentina e Chile consumiram muito tempo da gente. Então a viagem que era pra ser de umas 6 horas e meia, já tava em 8, 9 horas. A gente tava cansado. É, tava muito cansado. Então a gente resolveu que ia seguir até Rio Grande. E daí a gente parou pra abastecer e não sabia se tinha camping na cidade. Daí o que a gente fez, pediu informação, e o frentista do posto, ele era muito inteligente em relação a campings. E ele nos disse que na verdade na cidade os poucos que tinham eram bem ruins, que valia mais a pena seguir 1 hora e chegar até Tolwyn, que ficava a 100 km do Ushuaia, que lá tinham campings bem bons. E tinha eram várias baratos. opções. Daí a gente resolveu fazer isso. Seguimos pra lá e chegamos no final da tarde em Tolwyn. Daí a gente pediu, na verdade, pra um policial, né? Um policial. Pediu pra um policial indicar qual que é um camping aqui bom e tal. Porque a gente tinha visto várias cabanas, só que a gente não queria cabana porque geralmente era mais caro. É, bem mais caro. Bem mais caro, às vezes mais que o dobro que camping. E o tempo parecia que tava bom, assim, não ia chover. A gente, vamos ficar no camping. Daí o policial indicou Camping Rain. Ele nos indicou, pela indicação dele, era bem longe pra gente chegar. A gente procurou no GPS, que a gente não tinha feito isso antes, e o GPS, por milagre, ele pegava o Camping Rain, então dava as coordenadas pra gente. A gente foi até lá e chegou, e agradeceu muito por o cara ter indicado pra gente, que senão a gente talvez não ia acabar aparecendo lá. A gente adorou o camping. Ele tinha o dono do camping que nos recebeu, nos atendeu. Era uma coisa bem pequena, bem familiar. Ele construiu umas ocas, porque é uma região de muito vento e é muito frio e pra proteger da chuva. Então a gente armava a barraca dentro das ocas. A gente gostou muito. Era muito louco. Quando a gente tava chegando no camping, a gente viu aquelas ocas gigantes, a gente falou, é daqui que a gente vai acampar, não dá pra acreditar. E aí ele contou até que os ventos chegam até 120 km por hora. Ou então é bem comum chegar a 120, pode até passar disso, mas é comum que chega a 120, então ficou de cara. Ele construiu uma barraca, não ia parar quieto uma barraca, então ele construiu as ocas. Exatamente, daí a gente entrou no camping e por lá que a gente ficou por uma noite até ir pra Ushuaia. E foi nesse camping também que a gente encontrou muitas pessoas muito legais, que a gente não tinha já há um tempão na viagem. Desde Buenos Aires, quando a gente ficou em hostel, acho que desde lá a gente não via mochileiros, assim, ou então pessoas que estavam mais numa vibe parecida com a nossa, né? Tipo, nos campos que a gente tava ficando era bastante família, pessoas locais mesmo, e meio que a gente não conversava muito com outras pessoas. E daí lá a gente conheceu vários americanos. Tinha um que eu acabei parando pra conversar, um cara do Colorado, que tava com ele, a namorada e o cachorro. Daí a gente encontrou vários, né? Tinha um casal que era uma inglesa e que namorava um colombiano. E eles tinham uma moto do Quebec. E eles foram de moto. Parece que o cara foi de moto até o Quebec pra pegar uma moto e voltar. Era uma história bem louca. Daí também lá foi bem começou a botar na nossa cabeça que a gente tava indo pra Ushuaia, porque deu pra perceber que era um ponto de parada pra quem tá indo pra Ushuaia, e na volta de Ushuaia também era um ponto de parada, então tinha bastante gente. Tinha gente indo e voltando de Ushuaia, contando um pouquinho, daí tanto que esses caras, os americanos, eles estavam vindo de Ushuaia, que eles desceram todo o Chile, daí estavam indo na direção contrária da nossa. Onde a gente passou, eles ainda não tinham ido, daí a gente trocou dicas de cada lugar. E de Ushuaia, eles acabaram nos falando que os campings não eram bons. A gente tava com uma expectativa bem boa, porque depois que a gente chegou ali em Tolwyn, o camping já era muito bom e era barato. A gente pensou, em Ushuaia, que é ainda mais turístico e tal, e o pessoal vai pra acampar mesmo, deveria ser ainda melhor. Aí a gente até se arrependeu de ter perguntado pra chegar. Porque já... não sei se arrependeu, né? Porque daí já chegou preparado, assim, vai ser uma porcaria. Ele falou que não tinha nenhum camping bom. A gente pensou, o que será o bom pra eles, né? Porque naquele dia ali era o melhor que a gente já tinha ficado naquele camping. Então a gente pensou, vai que ele não tá gostando também. Então a gente não sabia qual era o parâmetro. O parâmetro deles, né? Pra um camping bom ou um camping ruim. Mas a gente já foi assim meio pensativo.
Daí de lá, no dia seguinte, a gente seguiu uma galera, também acordou mais cedo, parecia que ia pra seguir mesmo o caminho até o Ushuaia, porque a previsão, na verdade, não era das melhores pros próximos dias. A gente tentou dar uma enroladinha no máximo que dava para pegar uma previsão um pouco melhor, mas como tinha ainda 3, 4 dias pela frente que não eram muito bons, a gente não tinha como segurar mais tempo por lá. Ficar 4 dias ali meio que sem fazer nada, uma cidade sem nada, daí a gente, vamos, né? Qualquer coisa a gente fica 4 dias enrolando já em Ushuaia. A gente foi pra lá ainda cedo, aí chegando em Ushuaia a gente viu que o tempo realmente, a previsão estava certa, não estava chovendo, mas o tempo estava muito fechado, e a previsão era que sempre à noite começasse a chover muito, que ia dificultar pra caramba pra gente acampar, né? Porque se já era frio demais, em todo já deu pra sentir que era frio, a gente tava protegido com a oca, mas já dava pra sentir que era frio. E o Ushuaia, que ia ser completamente desprotegido, era bem possível que a gente ia congelar mesmo. Aí o que aconteceu foi que a gente chegou lá e a primeira coisa que a gente fez, como a gente não tinha a gente já tinha alguns campos que a gente já tinha separado pra dar uma olhada, mas a gente foi primeiro no camping municipal, porque era o camping gratuito da cidade. Então a gente pensou, vamos até lá e vamos conhecer como é que ele é, caso não seja bom, como eles disseram, vamos então seguir para algum camping pago, né? Fazer o quê? Os campos pagos lá são mais caros, mas vamos seguir. Então, mas a gente já tinha ficado em vários campings municipais bons. Que eram bons, Então a gente pensou, por que o Ushuaia não vai ser um lugar super turístico? Pessoas passam por lá, basicamente só turista que vai pra lá e tal, conhecer, muitos acampam. Por que não seria bom? Exatamente. Mas foi uma grande surpresa. Daí nós chegamos lá, em primeiro lugar a gente se perdeu no meio do caminho, que o GPS parecia estar louco, daí a gente acabou seguindo reto onde era pra dobrar e acabou chegando no Parque Nacional, que era um dos destinos que a gente também tinha ali em mente para procurar camping. Daí a gente chegou lá, nos informamos sobre o preço e tudo mais, vimos que dava para acampar, e só que seguimos até o camping municipal para ver o que a gente ia encontrar lá. Vimos que era bem pertinho, era o quê? Uns 2 km do Parque Nacional. Era bem perto. E lá a gente se surpreendeu, porque além de não ter ninguém, as pessoas que passaram por lá deixaram umas marcas bem violentas lá pelo lugar. Tipo, era tudo completamente abandonado, tinha até completamente abandonado e cheio de lixo. Não só nos lixos, né? Por tudo, era tudo lixo. Onde tinha os fogões e tal, as áreas para acampar, eram muito sujas. E daí a gente pensou, qualquer coisa a gente dorme dentro do carro, aí tudo bem. Só que quando a gente viu os banheiros, nossa, era foda, tinha merda nas paredes, Pô, acho que tu não dá pra chamar de banheiro, né? Não dá pra acreditar, acho que não tinha manutenção há muito tempo por lá. Não, mas há muitos anos. Era muito horrível. tempo, daí a gente viu que realmente ali não ia rolar. Daí a gente pensou, vamos pensar o que vamos fazer. Daí a gente acabou dando uma voltinha ainda na cidade, daí deixou uma pastelaria que era uma padaria, na verdade. Era uma padaria, mas com umas coisinhas muito boas. Como a gente já tava se estressando, com as coisas dando um pouquinho errado e a gente parou pra comer porque era fome. Era muita fome. Daí a gente resolveu pegar um pouco de cada coisa pra provar, tinha 1000 folhas, tinha umas coisas muito boas. E veio uma grande confusão na nossa vida, né? Porque a gente pensou, tem os brasileiros em Ushuaia, que a gente seguia já pelo Facebook há um tempo, a gente pensou que talvez era um projeto de pessoas que moravam em Ushuaia e iam registrando as coisas de lá. Daí a gente pensou, estamos em Ushuaia, o que a gente vai fazer? Vamos procurar os brasileiros. Vamos procurar os brasileiros, podem nos dar umas dicas sobre os campings, qual o melhor, deve ter o maior conhecimento. A gente não pensou 2 vezes, já tinha o endereço, foi lá pro centro de Ushuaia procurar os brasileiros em Ushuaia. Só que aí que a gente se ligou, que na verdade era uma agência de turismo. Uma agência de turismo, então. De brasileiros, no caso. A gente viu que era simplesmente uma agência de turismo, não tinha nada de diferente em qualquer agência. A gente, cara, que vergonha, né? Daí mesmo assim a gente chegou lá meio que com uma cara de pau, o cara ainda achou que a gente era francês, né? Daí os atendentes são brasileiros, eles foram muito legais, mas não era o que a gente esperava, assim, a gente achou que ia ser uma coisa ir lá, bater na portinha, oi, talvez somos brasileiros, estamos aqui, não tinha nada a ver. Começou mostrando os passeios de barco que eles tinham, passeios de 4x4. Eram passeios realmente muito legais, mas é muito caro. Fora do nosso orçamento. Por toda a nossa viagem a gente tem um gasto já com alimentação, com hospedagem, com a gasolina, com todas as coisas, e a gente tenta reduzir ao máximo essa parte dos passeios e fazer realmente as coisas mais importantes e fazer por conta. Ou fazer os passeios que levam mais as paisagens naturais, Aquela coisa que a gente pega o carro, para num lugar e faz uma trilha. Os parques nacionais, tem várias trilhas pra fazer, chegam em vários lugares bonitos, a gente faz tudo
tudo que a gente pode fazer com o nosso carro também, mas a gente tenta pagar o mínimo possível de passeios extras, assim, porque senão não teria como fazer essa viagem parando em cada lugar e fazendo um monte de passeio.